Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora a gente vai entender um pouquinho de astronomia. Eu vou fazer uma série de vídeos, vou fazer uma playlist aí aprofundando o conhecimento em astronomia. Vou falar das constelações, vou falar dos movimentos, dos astros, vou explicar cada astro, né? O que é cada astro, o que é uma estrela, o que é um planeta, o que é um satélite, o que é uma sonda, o que é um lixo espacial. Então, tudo isso eu vou abordar. Também o movimento, né, é muito importante, porque se a gente vê as estrelas passando, né, quando a gente olha para o céu, vê as estrelas passando, a lua, a órbita da lua, o sol todo dia, né, a gente vê ele nascendo, vê ele se pondo. Se a gente está vendo os astros passando, é porque a Terra está se movendo, né? Conforme a Terra se move no espaço, a gente vai vendo todo aquele fundo ali passar e aí a gente consegue se localizar, né? É uma ciência muito antiga, eu diria que a ciência mais antiga da humanidade é a astronomia. Porque a primeira coisa que o homem fez, imagina lá, quando não tinha eletricidade, não tinha luz, né? O homem olhava para o céu e ele conseguia se localizar ali através das estrelas. Daí surgiram muitas religiões, né? As religiões tinham a ver com o céu, com os astros, né? Os deuses que eles acreditavam têm muito a ver com o movimento dos astros, inclusive várias coisas que a gente até hoje carrega aí quando a gente fala do Natal, da Páscoa, várias datas comemorativas, né? Festa junina, Halloween, várias festas que a gente nem... Carnaval, né? Então são festas que têm a ver com o movimento dos astros, tem a ver com o equinócio, solstício, então tem muito a ver, a gente carrega muito isso e a gente nunca vai perder, né? Porque a gente está dentro do universo e o universo está dentro da gente, né? E não tem como fazer esse desligamento, sempre nós vamos estar aí envolvidos com essas curiosidades, com essa grandiosidade do universo. E eu pretendo abordar todos esses temas aí, vou dividir direitinho cada tema para a gente não ficar com vídeos muito grandes, né? Vou também associar com astrologia, né? Porque existe uma diferença entre a astronomia, a astrologia, o céu, né? Os signos, né? Quando os astrólogos antigos, né? Quando a gente vai lá para antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás já existiam os babilônios, os sumérios, eles já dominavam ali a posição dos astros, né? Já dominavam bastante a astronomia. Aqui também nas Américas, os indígenas também, né? Já tinham aquelas construções de pirâmides, tudo tinha a ver com as posições dos astros. Então eles entendiam muito do movimento dos céus, do movimento dos astros. E nessa época o céu era diferente, porque tudo está mudando, né? Tudo está em constante movimento. Então se a Terra está se movimentando no espaço, a cada tempo ela vai ocupar um lugar diferente no espaço e a visão que a gente tem do espaço também vai mudar. Então o céu que eles viam lá quando eles formularam a astrologia não é mais o céu que a gente vê hoje, né? Já mudou alguma coisinha e aí eu posso até também ver isso. Por exemplo, quem gosta de signo, qual que seria o signo se a astrologia tivesse se atualizado com a astronomia, né? Por exemplo, será que você continuaria com o seu mesmo signo ou será que quando você nasceu o Sol ocuparia, já está hoje ocupando um outro lugar, né? Quando você nasceu o Sol estava ocupando uma outra constelação. Isso realmente acontece, existe até constelação que já está agora no caminho do Sol que nem existia antigamente, né? Como a constelação do Ofiuco Serpentário, né? Para quem é ali de dezembro, ali já tem uma constelação nova. E aí já estou falando de elíptica, né? Elíptica é por onde o Sol passa, por onde o Sol transita. E a gente dividiu ali os 12 signos, que é os 12 signos que o céu transita ao longo dos 12 meses. Aí daí que veio o signo, a astrologia, mas enfim, eu não estou falando de astrologia aqui, eu só quero dizer que eu vou fazer uma série de vídeos abordando todos esses temas, desde da parte científica até essa parte religiosa, essa parte mística, essa parte aí de crendices, que também é muito importante para a nossa história. Mas agora eu quero focar aqui, vamos começar pelo começo, né? Que é
você conseguir identificar um astro ali, você conseguir localizá-lo, né? Você conseguir dar as coordenadas. Então, quando você olha para o céu, você vai ver uma estrela, ou você vai ver um planeta, ou você vai ver um satélite, né? Como a Lua. Então, você vai ver ali e você, como que a gente localiza, né? Ah, eu apontei, tá ali, mas a gente tem que localizar. A gente vai dar as coordenadas. E existe um sistema, existe mais de um sistema. O que eu vou falar aqui é o altizimutal, né? Que é o próprio nome diz. Então a gente vai ver a altitude e vai ver o azimute. Aí eu já vou explicar logo o que é o azimute, que são as duas coordenadas que a gente vai conseguir ali identificar a posição de uma estrela. E lembrando que essas coordenadas têm a ver com a posição de onde você está, com o horário que você está. Então, por exemplo, aqui no meu programa, a gente está em São Paulo, né? Hoje é dia 6 de novembro de 2024, 9 da noite, 9 e 7 ali da noite, mais ou menos 21 e 7. E aí a posição ela vai mudando, né? Ao longo do tempo a posição das estrelas vai mudando porque a Terra vai rotacionando e aí a gente vai vendo um céu, um fundo diferente. Mas então existem essas coordenadas. E aí primeiro, né? Então antes de mais nada a gente tem que saber o que é a abóbada celeste. A abóbada celeste que é essa esfera que a gente enxerga as estrelas. Então nós temos a percepção de que todas as estrelas estão à mesma distância da gente, tá? Então quando a gente olha para o céu aqui, né, ó, a gente pode observar aqui, vou deixar um pouquinho mais distante, a gente vê um círculo, né, uma esfera. A gente vê uma esfera, que é a esfera celeste, e como se todas as estrelas estivessem ali naquela esfera. A gente enxerga todas as estrelas, todos os corpos, os astros, através dessa estrela. E uma é um pouco mais brilhante, outra é menos brilhante. Isso, na verdade, é uma impressão, né? É um efeito óptico, que na verdade o nosso cérebro interpreta esse espaço tridimensional com distâncias muito grandes, né, que a gente não consegue nem imaginar. Eu tô falando imagina uma distância de uma estrela, eu vou abordar, eu vou calcular a distância das estrelas em outros vídeos, vou ver uma constelação, qual que é a distância de uma estrela da outra que está na mesma constelação, por exemplo, né? Tudo isso a gente vai ver, mas uma estrela não fica pertinho uma da outra, elas estão bem distantes e às vezes pra gente enxergando daqui a gente acha que uma está do lado da outra, a gente faz até um desenho, né, como a gente pode ver aqui as constelações e tudo mais. Então a gente pode ter essa impressão de que elas estão perto. Eu acho que antigamente eles acreditavam que realmente aquelas estrelas estavam perto e faziam parte ali de um desenho, de um aglomerado. Porém, não, né? Na verdade essas estrelas estão muito distantes e com distâncias astronômicas de anos-luz, né? Muito distantes. E aí, o que adiantaria, por exemplo, eu olhar para o céu, igual eu falei que eu quero localizar uma estrela, sendo que eu vou olhar uma estrela que está a muitos anos-luz daqui. Então não adiantaria muita coisa. E aí nós temos esse sistema que é a abóbada celeste, que é como se todas as estrelas estivessem à mesma distância da gente nessa esfera. Isso é um efeito do nosso cérebro, do nosso olho. É um efeito que transforma essas distâncias aí tridimensionais em bidimensional. A gente vê em duas dimensões ali, né? Como se fosse um pano. Imagina um pano, só que esse pano ele está no formato ali de uma esfera e todas as estrelas estão ali. Aí a gente vê uma estrela mais brilhante, outra menos brilhante. Também vou abordar isso daí em outros vídeos. Qual que é a estrela mais brilhante do céu? Por que ela é a mais brilhante? Será que ela está mais perto? Será que ela é maior? Então tem todas essas coisas para a gente analisar aí em outros vídeos, tá certo? Mas então primeiro nós temos a abóbada celeste. Então é como se todas as estrelas ocupassem ali essa esfera que a gente pode ver aqui.
E aí a gente vai, por exemplo, eu tenho um telescópio, e aí eu quero olhar aqui, vamos achar a Lua, eu que amo a Lua, vamos achar a Lua, né? Eu quero saber, vamos ver aonde a Lua tá, vamos localizar a Lua. Então a gente pode ver até ali que a Lua ela tá na constelação de Sagitário, né? Pra gente, na nossa visão ali, ela tá na mesma direção da constelação de Sagitário. E aí, como que eu localizaria, né? Qual é a coordenada dessa lua, qual que é a altura dela, qual que é a direção dela, né? Como que eu localizo essa estrela? Então, no sistema azimutal, são duas coordenadas que eu vou explicar agora. Uma é a altura. Então a altura, só que não é a altura, é a altura em relação a quê? Ela é a altura em relação ao horizonte, né? Então ela está aqui, é a altura em relação ao horizonte. Então por quê? Porque a gente vê as estrelas, o Sol, a gente vê eles nascendo lá no horizonte e se pondo lá atrás. É isso que acontece. Então a altura dela vai ser o quanto ela evoluiu ali, como a gente pode ver. Eu vou passar um pouquinho aqui o tempo para frente, ó. O tempo um pouquinho mais rápido, na verdade a Lua está indo ao contrário, né? Porque eu estou olhando para o oeste. Mas se a gente olhar aqui no leste, aí a gente vai ver aqui os corpos subindo ali, tá vendo? Então ali no leste, né? O leste, os corpos vão subindo e fazendo ali a órbita, né? A gente vê ele fazendo esse movimento. Então a altura vai ser o ângulo que ela subiu. Né? E isso num telescópio é fácil. Se você tem um telescópio, ele pode só marcar o ângulo que ele vai subir ali. É uma coisa super fácil de você conseguir marcar. Além disso, então a altura vai ser esse ângulo. E esse ângulo aí, ele vai ser, deixa eu pausar o tempo aqui. E esse ângulo, deixa eu voltar aqui para o tempo, para o nosso horário aqui, né? O horário de Brasília, só que em São Paulo. Então 6/11 de 2024, agora são aproximadamente 21 horas. Vou deixar aqui 21 horas. Tá? Então nós temos aqui, voltei aqui para o tempo de São Paulo no dia de hoje. Então nós temos a altura. Essa altura, a gente pode ver aqui a grade azimutal. A grade azimutal vai ser uma grade mesmo, né? Que ela vai dar todas as coordenadas de acordo com a nossa posição. Então é como se ela estivesse circundando a Terra ali, e ela vai estar circundando retinha com a gente, né? Com um ângulo ali, como se fosse o nosso horizonte. A gente vai ver certinho como se fosse uma esfera, e a gente está bem no centro dessa esfera, né? Como a gente pode ver aqui, a gente está bem no centro dessa esfera. Então ela é uma coordenada, são coordenadas aí que elas convêm, né? Que elas são convenientes para a gente, porque na verdade a gente não está no centro da Terra, a gente não está ocupando um lugar especial na Terra, a gente está ali em qualquer lugar, né? Eu posso estar aqui, eu posso estar aqui, posso estar aqui, eu posso estar em qualquer lugar. Então a gente adota ali como se a Terra fosse plana, né? E eu tô no centro, e dali eu tô vendo tudo ao meu redor. Então o referencial fica exatamente eu, né? Ou você, quem estiver observando. O referencial vai estar naquele local ali, né? Que aí depois também eu vou mostrar isso. Nesse programa dá pra gente mudar o local, por exemplo, ir pro Polo Norte, que já é diferente, pro Polo Sul, ir pra linha do Equador, que aí tudo se mexe de maneira diferente, né? Os astros vão se mexer, o céu é diferente. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente só observa algumas constelações, não são todas. Tem constelação que a gente nunca vai ver, né? Porque, por exemplo, se a Terra é redonda, você tá aqui na parte de cima girando assim, você nunca vai ver o que está na parte de baixo, né? E tem constelação que quem está lá no norte nunca vai ver, quem está aqui no sul que consegue enxergar. Então tudo isso daí são variáveis aí que a gente precisa entender. Mas no caso aqui o que a gente quer ver é a altura. Então eu vou voltar lá para minha Lua. Então a Lua ela não está muito alta, ela está baixinha aqui, tá vendo? Ó, ela está baixinha. E
eu posso ver é o ângulo. Então a altura dela vai ser o ângulo. Então eu pego o horizonte e vou ver quantos graus. Aí é bom que já é dividido aqui, ó. Cada quadradinho desse é 10 graus. Então ela tá mais ou menos a 15 graus ali, se a gente for ver, né? Até esse programa ele dá, a altitude ele tá dando aqui 14 graus e 33 minutos, então ele está dando ali quase 15, como eu falei. Por quê? Se um quadradinho é 10, ele está quase na metade do segundo quadradinho ali, então ele está a 15 graus de altura, a Lua, né? E aí qual que seria o máximo? A altura máxima é lá em cima, lá no topo, né? Lá no topo, que é o chamado aí o zênite, o ponto mais alto de onde você está na astronomia. O ponto mais alto vai ser o zênite, que seria aqui no final da esfera, né, onde todas as linhas se cruzam aqui. E o zênite aqui seria 90 graus, né? Se aqui está o horizonte, 90 graus vai ser, né? Vai ser o zênite aqui, né? E vai ser o maior ângulo. E depois ela começa a baixar de novo, né? Aí ela começa a baixar de novo, tá certo? Então, o maior ângulo ela vai de 0 a 90 e depois ela vai abaixando a sua altura. Então, essa é a primeira coordenada, a altura. E a segunda coordenada, qual será? A segunda coordenada é o que a gente chama de azimute. Azimute é a distância. Então, ó, se a gente já viu a altura, agora a gente tem que ter uma noção de uma outra referência. E a referência que a gente adota é o norte. Então, o norte a gente pode ver que está aqui. E o norte vai ser a nossa referência. O quão distante ela está do norte? Então, a gente vai ver a altura e o zênite. Então, ela está, por exemplo, aí depois se eu quiser localizar. Então, por exemplo, ela está a 30 graus do norte e 45 graus de altura. Aí eu consigo localizar ali onde está o astro. No caso aqui, ela está bem longe do norte, né? Ela está aqui, ó. Aí, já como o norte aqui, vai girar 360 graus, né? A altura é 90. Já o azimute são 360 graus, né? Porque é uma volta completa. Então, vamos contar aqui onde está a Lua em relação ao norte, né? Então, cada quadradinho vale 10 graus. Então, vamos contar. 10, 20, 30, 40, 50... 60, 70, 80, 90. Então, ó, o leste está exatamente a 90 graus do norte, tá? 90. Aí a gente já pode ir até aqui, ó. Se é 90, mais 90 vai estar o sul. Tá? Então, 180. Aí mais 90 vai estar o oeste, só que ela não está ainda no oeste. Então aqui deu 180, 190, 200, 210, 220, 230, 245 aproximadamente, né? Ali o programa dá pra gente 244 graus. Então essa é a localização da Lua. Então é só a gente ver. O norte, que é o ponto inicial, ponto zero, ela foi 245 graus aproximadamente e com uma altura de 15 graus aproximadamente. Aí a gente tem ali as coordenadas da Lua. Aí é interessante a gente ver tudo isso, né? Por que que o norte ele é considerado ponto zero? Aí tem a ver lá quando começaram a localização, né, através das estrelas, e aí quando descobriram a bússola, quando inventaram a bússola. E aí vamos lembrar que a bússola ela sempre aponta para o norte magnético, né? Então o polo norte e o polo sul é onde o campo magnético terrestre é mais forte. Tem várias linhas de campo ali. Então, se a gente tem um ímã, o polo norte e sul vai apontar para o polo norte e sul da Terra, os polos sul também magnéticos. Existe uma diferença entre o polo sul geográfico, o polo sul magnético, tudo isso eu vou falar, mas o ímã vai apontar ali para o polo norte. Então, ali vai ser o ponto zero, um marco referencial, tanto que existe aquele ditado, né? O cara perdeu o norte, eu preciso encontrar o meu norte, quer dizer, encontrar o seu sentido, então é o ponto zero. E aí,
Como eu já falei, tem o ponto mais alto, né? A gente pode ver aqui no dia de hoje qual que é a constelação, por exemplo, que está no ponto mais alto, que é o Zênite, e depois eu vou falar do ponto mais baixo, que é o oposto, né? Que é o Nadir. Então, a gente pode ver aqui a constelação. Não tem nenhuma constelação hoje aqui no ponto mais alto. Tem o escultor, né? Não tem nenhuma constelação astrológica, mas tem esse o escultor aqui. E se a gente olhar ali, o Nadir, então, o Zênite é exatamente em cima. Então, se a gente pensar aqui 90 graus, exatamente em cima. E o Nadir é o ponto mais baixo, né? O extremo oposto do Zênite é o Nadir, como a gente pode ver aqui. Deixa eu tirar a terra aqui para a gente conseguir observar lá do outro lado. E aí a gente pode ver aqui, tem a constelação de Leão, que tá, o rabo do leão ali está um pouco próximo do Nadir, já está pegando no Nadir. Deixa eu passar o tempo aqui para a gente ir dando uma olhada. Aqui também o norte ele é uma boa referência, porque o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste, né? E aí, se a gente for ver, a gente olha para o norte, a gente vai ver o Sol igual aqui, por exemplo. Se eu passar o tempo um pouquinho mais rápido aqui, a gente vai ver esse movimento aqui, né? Ó, o leste está aqui a 90 graus, a gente vai ver o Sol ali passando, como se a gente estivesse olhando para o norte e o Sol passando por cima da gente, né? Deixa eu correr um pouquinho mais rápido o tempo aqui, aí a gente vai ver exatamente isso acontecendo e o norte sempre ali para nos orientar, tá certo? Então é isso, eu vou fazer mais vídeos, eu pretendo fazer muitos vídeos, cada vez que eu vou falando eu vou vendo que tem mais coisas ainda para a gente estudar, para a gente entender, e aí vai ser uma playlist só de astronomia, onde dá para a gente aprender bastante coisa aí, tá certo? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, muito obrigado e até a próxima!